Olá, olá, pessoas do oitavo ano, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos então continuar a nossa aula sobre acentuação gráfica. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor da língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Bom, eu deixei um exercício para vocês responderem, né? Aqui a acentuação gráfica, exercícios do oitavo ano. Temos aqui então, vamos resolver essas questões, né? Para depois continuarmos a explicação. Questão 1. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas. Bom, temos aqui então a letra C, em que nós temos órgão. As paroxítonas são as penúltimas sílabas mais fortes, né, em uma palavra. Temos gratuito, não é gratuito, tá? Temos plateia, o TEI é a sílaba tônica, e o A fica então separado, né? Seria assim a separação, tá? Seria não, é assim. Então, gratuito, plateia, órgão. Olha só, na língua portuguesa não pode haver, no caso, 2 acentos gráficos por palavra, né? Somente um acento gráfico por palavra. É por isso que o tio não é considerado um acento. Observe, porque senão, por exemplo, essa própria palavra aqui não estaria dentro das regras da língua portuguesa, né? Porque temos aqui o acento agudo, né, no O, e o tio aqui no caso A. E pólen, nós temos então também a penúltima sílaba mais forte. Pronto, todas são paroxítonas, certo? Aqui nós temos, por exemplo, álibi, uma proparoxítona, tá? Ruim, uma oxítona. Pronto, e aí, deixa eu ver aqui, hangar, né? Uma oxítona também. Certinho? Então, vamos a 2. Questão 2. Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Rapidamente. O men aqui é a sílaba tônica. Rapidamente. Então, paroxítona, tá? Paroxítona. Certo, açúcar também é paroxítona, que o su é a sílaba tônica, tá? Ali é oxítona. Ali é oxítona. Se quiserem separar, a separação ficaria assim, tá? Ali, açúcar. E rapidamente. Beleza. Aí temos tabu. Tabu é oxítono também. Lembrando que as oxítonas são aquelas em que a última sílaba vai ser a mais forte, mas a palavra tem de ter mais de 2 sílabas. Certinho? Já fiz a do sótão ali, né? Aqui é paroxítona. Fica mais fácil quando a palavra tem o acento gráfico, porque ele marca a sílaba tônica. Ali é a penúltima, tá? Então, temos uma paroxítona. Vírus, outra paroxítona, por causa do acento. Dinâmico, uma proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba mais forte. Tá aí. Aipim. Aipim. Então temos aqui uma oxítona. E aí temos menu. Menu. Então temos uma oxítona também. A separação está aqui, tá? E trôpego. Temos uma proparoxítona, tá? Pronto. Ah, professor, não sei o que é trôpego. Olha o acento aqui, na antepenúltima sílaba mais forte. A questão aqui é você entender onde é que está, né, em que, no caso, sílaba está a sílaba tônica. E é a antepenúltima, então é proparoxítona, certo? Agora na 3, identifique a sílaba tônica das seguintes palavras. Fênix. Olha, se tem um acento, meu Deus, é aqui, ó. Tá sozinho, sozinho. Geladeira, o dei aqui.
Opa. Tá difícil a coisa. Quero sublinhar também. Então tá aí, órfão. Or, tá? Tem um acento e caráter. O acento está aqui, gente, facílimo. O acento, ele só marca o acento já existente. É só uma... É como se aparecesse graficamente. Só isso, tá? As pessoas não entendem que o acento é somente algo que vai indicar onde realmente está o acento, certo? Mas a palavra não tem acento gráfico, mas ela está acentuada assim. Só não tem um acento que aparece. É só isso. Então, aí, terminamos, né? Vamos então voltar ao conteúdo. Vamos aqui ao conteúdo, nós já vimos então esse início aqui, né, de acentuação da regra geral, acentuação tônica, acentuação gráfica, os sinais gráficos, os acentos gráficos. Vimos então a questão da posição da sílaba tônica, ou seja, da classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica. E agora nós vamos então começar a trabalhar as regras de acentuação gráfica de, então, cada, no caso, sílaba tônica, né, que venha a determinar a classificação da palavra conforme a posição de tal sílaba. Então temos aqui as monossílabas, né? O que são monossílabas? Monossílabas são as palavras que têm somente uma sílaba e que nomeiam coisas que existem, né, no mundo real ou que podem ser representadas por gestos, como está aqui. Observem. Isso são as tônicas, monossílabas tônicas. As monossílabas átonas são aquelas que, então, nomeiam coisas que não existem no mundo real e nem também podem ser representadas por gestos, tá? São palavras, né, que não, por exemplo, identificam nada, não nomeiam nada que exista no mundo real ou que possa ser representadas, né, por gesto, tá? Ou seja, não é algo que tem existência própria em si, tá? Então vamos ver isso aqui, como é que funciona. Temos aqui então as monossílabas tônicas, deixa eu passar para aqui. Então, por exemplo, olha só, nós temos K. Existe no mundo real K? Não, mas você pode representar por gesto, né? Você fala assim, ó, venha cá. Ou então fé. Pó existe no mundo real, né? Você vai limpar muitas vezes o pó de cima dos móveis, né? Uma pessoa má existe, né? Vês é uma forma verbal, mas você está vendo, né? O chá existe no mundo real, então são monossílabas tônicas, mas nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas, tá? Monossílabas tônicas não acentuadas, esse daqui na verdade, ó. As monossílabas que são acentuadas, as tônicas, são aquelas terminadas em A, E, O, E, I, O e El, de tongos abertos, não é E, I, O e Eu, não, tá? É E, I, O e El, tá? E em ens, tá? Aliás, em ens não, desculpe. Em ens é para as oxítonas, tá? Só A, E, O, E, I, O e El. Ponto final. Só A, E, O, E, I, O e El. Tem de ser de tongos abertos. Elas podem ser acompanhadas de S ou não. O S não atrapalha a acentuação gráfica quando ele se junta às vogais, tá bom? Então, pode ser também as, es, os, eis, ois, els. Então, exemplo aqui, olha só, nós temos K, termina com A, pode ser representado por gesto, porque, preste atenção, as monossílabas tônicas, elas vão nomear coisas que existem no mundo real ou podem ser representadas por gestos. Se não existe no mundo real, não pode ser representado por gesto, então você não tem como dizer que então são monossílabos tônicos, tá? Sós, você está só, né? Então, aqui acompanhado de S ou não, você vai acentuar. Por quê? Porque termina em O ou não, seguido de S, tá? O seguido de S ou não, na verdade, né? Chá, né, existe no mundo real. Chá ou chás, o S não modifica a acentuação. Pá. Pá ou de você, por exemplo, juntar lixo, ou então mesmo pedreiro, as que os pedreiros usam, né? Então, pá termina com A, é monossílabo, é tônico, porque existe no mundo real, então acentua, tá? As terminadas com A, E, O, E, I, O e El.
Agora observem aqui, boi termina com oi, mas não é com oi, é com oi. Então você não acentua. Foi, não acentua, mas é tônico? É tônico, o boi existe, né? Foi, é um verbo. Então, geralmente, aliás, os verbos são tônicos, tá? Foi, vai embora, foi. Então, todos os verbos, as formas verbais que terminarem, né, com a, e, o, e, el, e forem, então, essas formas verbais monossílabas, você vai acentuar, tá bom? Agora, existem algumas diferenças, por exemplo, entre monossílabos átonos e tônicos. Os átonos não existem no mundo real e não podem ser representados por gestos. Por exemplo, nós temos aqui a conjunção. Deixa eu colocar aqui exemplos. A conjunção e, eu e você estudamos muito, por exemplo, esse e, tá? As preposições em, tá? A preposição por, a preposição de, tá? No geral, as preposições, conjunções e assim por diante, tá? Então, vamos lá, olha só. Só que existe o de com acento e o de sem acento, são monossílabas. Porque uma é tônica e outra é átona. Porque se uma é acentuada, é porque é tônico, né? Se a outra não é acentuada, é porque é átona. Não há dúvida. A questão aqui é a seguinte. A forma verbal vai ser tônica. Dê a borracha para o colega. Dê a borracha para o colega. Eu consigo representar por gesto. Não existe no mundo real, mas eu posso representar por gesto. Então, é tônico, tá? Agora o de. Preciso de comida. Esse de não tem como ser representado por gestos. Esse de aí não existe no mundo real. Ou seja, é átono. Então, cuidado com isso, porque muitos explicam que a diferença entre as monossílabas tônicas e as monossílabas átonas é que uma é mais forte do que a outra. Mas agora eu vou, então, pronunciar para vocês as diferenças, então, aqui entre de, também acontece com da, tá? Que é esse da aqui, é o de mais a, tá? Que é igual a da. Com acento. E existe o por sem acento, que é a preposição estou aqui por você. É a preposição. Agora, eu vou pôr a borracha em cima da mesa, aí você pode representar por gesto. Então, é tônica. Aqui usa acento e aqui não, tá? Aqui usa acento porque é tônico, dê a borracha para o colégio, para o colega. E aqui não, porque é uma preposição. Aqui, no caso esse dá, é a preposição a preposição, desculpe, de, mais o artigo a, tá? Ele é da cidade do norte, por exemplo. Então esse da aqui não pode ser representado por gestos, não existe no mundo real, é átono. Agora este da aqui, com acento, é a forma verbal da terceira pessoa do singular, tá? Dá a borracha para o colega. Beleza. Ou seja, essa daqui é tônica, essa é átona. Agora vamos ver a diferença de pronúncia, ó. Eu vou pronunciar e vocês veem qual é a mais forte. Será que essa segunda aqui vai ser mais forte? Vamos na sequência, ó. De. Não tem diferença? Então como é que você vai conseguir identificar a diferença por meio dessa explicação? É porque essa explicação está incorreta, tá? Talvez vocês tenham, né, recebido essa explicação já há algum tempo, quando vocês estudaram este conteúdo, né? Essa explicação está incorreta. Dá e dá. Por e por. Não tem diferença. A explicação existe no mundo real? Pode ser representado por gestos? Então, é tônica. Não pode ser representado por gesto, né? É representada por gesto, a palavra, e nem existe no mundo real, então é átono, tá bom? Então, beleza. Agora, existem alguns acentos diferenciais, né? Referentes, então, às monossílabas. Bom, existe o acento diferencial, então, é para diferenciar uma palavra da outra que tem a mesma escrita. E, geralmente, essas acentuações não vão respeitar as regras. Por exemplo, por é uma monossílaba. Mas existe monossílaba terminada com um R que deva ser acentuada? De forma nenhuma. Observe aqui, somente as terminadas em A, E, O, E, I, O e EL. Tá? Ou seja, nós temos aqui então uma regra que vai desrespeitar a regra. Por quê? Porque
como aqui mesmo está escrito, né, é um acento diferencial, simplesmente para diferenciar a escrita de uma palavra, a preposição por, do verbo por. Tá? Então temos esta primeira, né, situação de acento diferencial, e esta acentuação ela é obrigatória, tá? Não é facultativa. Nós vamos ver o que seria isto, né? O que é isso, então. Esse acento aqui do D e do DA não é um acento diferencial, é um acento que cai na regra, certinho? A questão que um é um verbo, uma forma verbal, e o outro é simplesmente a preposição, ou a junção da preposição com o artigo. Beleza, temos outro acento diferencial aqui, que vai ser do verbo ter. Tá? Na forma verbal, então, ter, nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui. Eu tenho, tu tens, ele tem. Na terceira pessoa do singular, o verbo ter, ele fica na forma tem. Tá? Aí, do presente do indicativo. Temos na primeira pessoa do plural, né, tendes na segunda pessoa do plural, e tem da mesma forma que na terceira pessoa do singular. Só que você usa o acento na terceira pessoa do singular. Observe aqui o acento. Tá? Ou seja, nós temos aqui, assim como está aqui, ó, ele tem, eles têm. Um acento diferencial, porque é uma monossílaba, não existe monossílaba terminada em M que deva ser acentuada, então desrespeita a regra, né, as regras da monossílaba. Só que é usado para diferenciar somente, porque muitas vezes em um texto você não usa, por exemplo, o sujeito, você faz uma omissão do sujeito, e se não houvesse essa diferenciação, você não saberia se se trata, por exemplo, da terceira pessoa, de uma pessoa só, ou da terceira pessoa, de mais de uma pessoa. Tá? Tem gente que não está prestando atenção. O professor fala assim, ele está falando para uma pessoa ou para mais de uma pessoa? Na fala, muitas vezes, não dá para identificar, mas na escrita você tem como identificar. Tá? Quando é para uma pessoa ou mais pessoas. Certinho? Então, nós vamos ficar por aqui então, nesta aula, terminamos as monossílabas e vamos para a próxima aula na classificação das, no caso, oxítonas, certinho? Vou deixar outro exercício para vocês, justamente sobre a diferenciação das monossílabas, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula e façam o exercício.